Olá, tudo bem, pessoal? Meu nome é Rafael Petersen, vou falar de um projeto chamado Suspeitando. Hoje eu sou founder de uma empresa, de uma startup chamada Cosmobots, que é uma plataforma para chatbots. Então eu sou Product Manager e Developer também, então a gente está começando agora. Enfim, de toda a experiência que eu peguei nos últimos 2 anos de inteligência artificial, acabei montando a empresa e ano passado, no meio do caminho, acabei fazendo esse projeto que chama Suspeitando. Pode soar um pouco mais pessimista do que a palestra anterior, mas o que eu vou falar aqui é mais com relação a alguém que participou de uma competição e não sabia quase nada sobre dados abertos. Então, assim, bastante coisa do que eu vou falar aqui no começo é baseado em informações que a gente ia consultar, ir atrás, e o que a gente achou. Óbvio que a gente não consultou tudo, que tem disponível, que existia, porque, enfim, a gente não achou, ou o pessoal que talvez orientava a gente durante a competição não indicou tudo, enfim. Então, é baseado na visão que a gente tinha e como que a gente utilizou a inteligência artificial para poder resolver a solução que a gente decidiu criar. Depois, na parte final da minha apresentação, quem vai falar é o Alex, do Observatório Social, que acabou sendo, depois que o projeto depois da competição, enfim, depois que o projeto seguiu adiante, foi o Observatório Social que deu apoio, enfim, que está dando apoio para a gente ainda para realmente continuar o projeto. Senão, já que é algo que não a gente não tem receita nenhuma, né? Então, se não tiver esse tipo de parceria, a gente não segue adiante. Dando um overview aqui, então, do que eu vou falar. Eu vou comentar então da origem, de como é que começou o projeto, depois eu comento dos problemas e cenários, entrar nesses detalhes, né, para vocês entenderem por que a gente criou a solução e os objetivos que a gente definiu seguir. Depois eu vou comentar um pouquinho mais de detalhes de biblioteca GNLP que a gente utilizou, eu vou mostrar parte do código aberto que a gente colocou no GitHub, então pode ser um pouquinho mais técnico, mas a ideia realmente é que vocês entenderem pelo menos o overview do que a gente quis fazer com o projeto. E no final a parte de futuro, o que a gente espera, e eu passo para o Alex para ele comentar mais do observatório. Então a competição surgiu num hackathon ano passado, em junho de 2017, chamado Hacking Sampa. A equipe foi formada por 5. Desses 5, tá eu e o Pedro aqui. Os outros acabaram saindo do projeto ou tá meio que fazendo parte do projeto. Então é bem difícil quando você cria um projeto assim que realmente não tem um modelo de negócio definido, não tem uma receita, enfim. Então é difícil manter a equipe e é por isso que a gente depende do código aberto, de manter open source, de manter o repositório ativo. A gente tinha uma equipe com front, full, back, dev, e eu e o Pedro como machine learning dev. Eu não tenho muita experiência de machine learning, eu passei os últimos 2 anos, 3 anos atrás eu não sabia quase nada. Então, nos últimos 2 anos eu comecei a pegar bastante curso, principalmente online, enfim, eu vou comentar depois como é que foi esse learning curve aqui. Tem um vídeo que eu vou ver se eu consigo colocar aqui agora, que comenta sobre o projeto, a competição. Não, tudo bem. Eu coloco o vídeo depois, se eu conseguir. Sem problema. Era só um vídeo falando sobre que a gente apareceu no SPTV, falando da competição que ia ter, enfim, que ia ter os escolhidos. Então, explicando a competição, o Hacking Sampa. Era uma competição para poder... O tema era combate à corrupção. Foi realizado na Câmara Municipal de São Paulo. A gente tinha mais ou menos, você lembra, Pedro, mais ou menos umas 5 a 10 equipes? Eu não lembro direito, mas eram umas 50 pessoas, né? Então a gente utilizou aqui os lugares que os vereadores costumam ficar.
para poder codar de sábado para domingo. Então, foi mais ou menos umas 32 horas de programação. Isso aqui foi a nossa apresentação no domingo. Essa foi a primeira fase, quando a gente foi para lá. Depois a gente foi classificado para a segunda fase, que é onde a gente apresentou aqui. A gente acabou ficando em segundo lugar. A gente acabou aparecendo depois também numa reportagem do Estadão, que fez uma história de como essa competição, enfim, rolou e o que a gente produziu. E nesse caso a gente acabou fazendo o projeto Suspeitando. Bom, vou entrar em detalhes do projeto, então. A motivação maior que a gente teve de quando a gente começou foi de entender como que a gente conseguiria ajudar essa parte de encontrar suspeitas em licitações, enfim, contratos que órgãos públicos faziam. Essa aqui foi uma notícia de destaque porque é o que mais chamou atenção para a gente quando a gente começou a competição, que ficou até um pouco famoso também no começo do ano passado, que era sobre compra de material escolar e o rombo que teve com relação a essa compra, né, as diferenças, enfim. Então, esse ponto chamou muita atenção para a gente. A gente começou a ir atrás de portal de dados, dados abertos, portal da transparência, focado aqui no município de São Paulo, justamente para poder entender como que a gente ia trabalhar esses dados e qual solução a gente poderia criar para isso. A gente definiu, então, que tinha esses problemas, que era compra com sobrepreço, mais conhecido como superfaturamento. A gente viu também que tinha bastante aditivos de contrato. Então, consultando as APIs, a gente viu que tinha várias licitações que eram meio que repetidas. A gente ia identificar por que era, e o contrato era bem parecido. A gente acabou identificando que eram aditivos, ou seja, se tinha um buraco na rua e aquilo foi, enfim, consertado, ou foi feita uma licitação para consertar aquilo há 2 anos atrás, e percebeu-se que no mesmo lugar fez uma licitação há 1 ano atrás para poder fazer a mesma coisa, entendeu? Ou seja, o serviço feito num período de 1 ano ou 2 anos realmente não fazia efeito, né? Ainda mais para uma rua que deveria um asfalto que deveria durar um bom tempo. Então a gente começou a notar essa parte de que ou o serviço em si, ou o produto em si que estava sendo oferecido não era bom, ou a gestão do órgão não estava realmente em cima para poder confirmar se aquilo estava sendo prestado direito ou não. Então, isso foi, junto com a parte do sobrepreço, foi os 2 pontos principais que a gente queria focar. A gente achou também bastante destreza técnica, falta de destreza técnica, no sentido de realmente não ter de não ter pessoas para realmente avaliar se aquele fornecedor era o ideal ou não para oferecer aquele tipo de serviço. E dificuldades para um controle social efetivo. O cenário desse problema não era só do município de São Paulo, né? Então, assim, esse tipo de solução, um projeto, pode ser algo que pode ser colocado em outros municípios, né? Se a gente realmente conseguir montar um formato, um modelo que pode ser replicável. O Brasil hoje tem 5.570 municípios, grande parte, a maioria, utiliza processos de licitações para poder, enfim, fazer compras, correção, por exemplo, enfim, de vários itens. A gente achou bastante inconsistência e falta de informação. De novo, nos lugares que a gente estava procurando. Óbvio que tinha outros sites que a informação era mais estruturada, mais organizada, mas o que a gente notou no começo era que tinha a mesma informação, poderia ser buscada em 3 sites, por exemplo, só que não tinha não tinha, às vezes, um padrão, então a gente ficava meio perdido para identificar qual que era a melhor fonte, e às vezes eram 2 fontes de informação que a gente precisava e não tinha um indexador direito para a gente linkar as informações. Então a gente passou um pouco o sufoco aí para tentar descobrir qual a melhor fonte usar. As soluções impossíveis para esse caso, óbvio, que no mundo aqui ideal talvez seria realmente ter uma legislação mais adequada, punição severa e efetiva para os casos onde realmente tem esses sobrepreços, enfim, essas más gestões, e é difícil acontecer.
e abertura completa e estruturada de todos os dados do processo de licitação. Hoje, as informações que a gente não consegue através das APIs ou portais, tem como através da lei de acesso à informação. Como até o Alex vai explicar melhor depois, e ele tem ajudado bastante a gente a entender esse processo, tá? Porque a gente nem entendia a lei de acesso à informação e é é uma ferramenta muito importante que a gente pode utilizar e que a gente nem entendia, nem não sabia direito como usar. Os objetivos principais, então, que a gente definiu para o projeto foi 2. O primeiro é automação na busca por contratos suspeitos, os superfaturamentos de licitações. E o segundo é, uma vez que a gente tem essa automação, criar um processo para ser seguido, um processo para fiscalizar essas licitações, aliada à cultura de ciência de dados. Uma coisa que a gente sentiu muita falta quando a gente recebeu a mentoria durante a competição foi que o pessoal da controladoria ajudou muito a gente, só que a gente sentiu falta de ter alguém, sabe, de ciência de dados. Acho que se tivesse 1 ou 2 pessoas de ciência de dados, enfim, na área deles e tudo, resolveria muita coisa. E é algo que eu não sei se eles dão muita importância ou estão dando muita importância agora, né? A gente sentiu essa falta durante a mentoria. Então, o primeiro objetivo aqui, referente à automação. A gente utilizou, eu vou até, quando eu for mostrar a parte aqui do código, eu mostro por que a gente começou a focar nessa parte da NLP. Mas a gente basicamente é que durante o contrato, as informações, a gente tinha poucas informações para realmente conseguir cruzar, então a gente tinha poucas features, e das poucas features que a gente tinha, a principal era um campo chamado objetivo. E o objetivo era um texto enorme, por exemplo, de 200 a, enfim, 400 caracteres. E o objetivo era muito importante porque a gente não tinha, por exemplo, subcategoria ou outras features justamente para poder identificar ou diferenciar contratos, qual a diferença maior entre os contratos. Então, a gente acabou tendo que ler o campo objetivo para conseguir achar similaridade entre contratos. Então, resumindo, o que a gente pegou foi identificar contratos que possuem tempo e serviços similares, mas preços consideravelmente diferentes. Óbvio que isso era uma análise inicial, tá? Uma vez analisando os documentos, os contratos depois manualmente, enfim, você consegue eliminar bastante coisa como não suspeita. Mas para quem era da área da controladoria ou até o pessoal do observatório mesmo, e essa fase inicial, se você já conseguir fazer isso, economiza um tempo enorme aqui para o pessoal. E a definição de suspeito aqui são contratos onde o valor é 20% acima de outros contratos que tinham no mínimo 95% de similaridade. Em todos os valores aqui, a gente colocou essa correção aqui de 15% ao ano. Referente ao objetivo 2, que é o processo, a gente tentou definir então que a modalidade que a gente queria focar é referente ao pregão eletrônico, dos estágios que tem de uma licitação, que é, por exemplo, fechado e concluído, fechado em execução, execução aberta, a gente focou mais ou menos no histórico. A gente não pegou aquela parte de licitações que estavam em aberto ou que estão sendo fechadas, a gente acabou pegando só o que estava histórico e consolidado nessa primeira fase. O status aqui, essa parte do status aqui é justamente por uma vez que a gente identificar, no começo dessa automação, uma vez que a gente identificar esses contratos suspeitos, a gente define eles na primeira fase, que é em análise. Ou seja, eles estão considerados como suspeitos pela automação, pelo NLP, e eles estão em análise justamente para poder confirmar se realmente tem a suspeita ali ou não. Depois ele passa para esclarecimento, que é a fase onde aquela suspeita é enviada para o órgão, para ele justificar por que, enfim, tem aquela suspeita, e para a gente realmente confirmar, para ele conseguir talvez dar mais detalhes e justificar porque talvez aquilo não é suspeito. O confirmado é uma vez que a gente confirma que realmente tem a suspeita, pode ter tido um esclarecimento ou não, mas se a gente realmente tiver a confirmação da suspeita, a gente pode já deixar separado justamente para talvez encaminhar para algum órgão específico ou para uma procuradoria. Depois a gente tem a parte da esclarecida, que aquilo foi esclarecido e se foi resolvido ou não, entendeu? Se a suspeita foi resolvida ou não, independente se o órgão justificou ou não, enfim. Então, a gente tentou manter essas fases aqui por enquanto.
Entrando mais na parte técnica. De novo, eu não sou... tenho só 2 anos de experiência em machine learning. É pouco ainda, então tudo que eu aprendi também foi online, então fazendo projetos no Kaggle. E o que a gente começou no começo, o que a gente pegou a biblioteca no começo ali foi o Natural Language, justamente para poder fazer alguns testes, algumas análises enfim, fazer análise de semântica, tirar algumas palavras, ver realmente, trabalhar um pouco no texto. Depois a gente começou a usar o Adjancing, que é uma biblioteca que tem alguns modelos treinados em redes neurais. E principalmente o método que a gente usou ali foi usar um método que chama doc2vec. Então, basicamente, ele pega as palavras de um parágrafo ou de algum documento e converte cada palavra em word2vec. Ele converte num vetor. E aí depois ele pega esse documento inteiro, né, com esses vetores, e faz a comparação com todos os outros documentos que a gente tem. Então, o Patrick da nossa equipe, no começo, ele tinha sugerido jogar isso no SQL e fazer o cruzamento de dados e ver no que dá. Então, essa foi a abordagem inicial. Para a gente que é de machine learning, a gente pensou, não, vamos treinar um modelo para poder realmente conseguir identificar esses documentos enfim, baseado nesses Word2Vecs, para poder a gente chegar numa similaridade, né? Então, acabou sendo muito mais rápido e mais efetivo. Eu comentei aqui do Space porque... não sei se todo mundo aqui já ouviu falar da Space ou não. Quem já ouviu falar da Space? Poucos, né? Do Natural Language, tem mais gente que conhece, né? Tá. O Space, ele é mais voltado para production, sabe? É mais para, tipo, se você quiser colocar em produção em algum produto ou algum serviço. Mas o que é interessante dele, e justamente por causa disso, né, por causa de ter colocado em produção, é que ele é muito rápido. Então, para a gente, no caso, na época, a gente ia pegar, por exemplo, 2016, contratos de 2016 e contrato de 2017, a nossa base era enorme e a gente não precisava realmente ser tão ágil. A gente precisava mais conseguir identificar esses casos suspeitos. Então, por isso que a gente acabou usando o Jameson. Mas o Space, ele é ideal para, por exemplo, se uma vez que a gente tiver feito toda a base do histórico e a gente começar a pegar os contratos de licitações que estão sendo abertos agora, a gente está fazendo alguns testes ainda, óbvio, mas tem sido bem melhor, mais rápido, e a similaridade dele tem sido melhor. Só explicando aqui o método que a gente utilizou, que é o doc2vec. Então, basicamente, a gente define ali o tamanho, os documentos, né, o tamanho do vetor, e algumas outras variáveis que a gente testou usando, que eu vou mostrar aqui no Jupyter. O Space ele consegue dar esses tipos de recursos para a gente. Entity Recognition, Tokenization, Part of Speech Tagging. Ele faz isso em Python, então, enfim, quem quiser mexer depois no código open source e tudo, eles têm no GitHub, então tem como trabalhar bem com isso também. Ele se demonstrou melhor com outras ferramentas que a gente tinha pensado em fazer ou não, e ele é bem mais rápido do que alguns outros concorrentes, né? Segundo ele, na verdade, eles falam que eles são, para parsear a sintática, eles são os mais rápidos do mundo. E tem várias versões que eles estão lançando agora que está ficando mais leve e mais rápido ainda. Então, isso é interessante porque a gente estava trabalhando no servidor da Amazon e a gente estava usando o serverless do Lambda. Então, à medida que ele vai diminuindo esse tamanho, a gente consegue agora, por exemplo, colocar isso em servidores Lambdas, porque antes tinha um limite do tamanho do modelo que você coloca lá, enfim, ele ficava enorme e o Lambda não conseguia segurar. Óbvio que você pode utilizar outras soluções, tá? Eu não sou da Amazon aqui, mas para a gente foi muito rápido e a gente tinha um free tier lá, então acabou sendo quase de graça para a gente começar a utilizar isso com o Lambda. Eu vou mostrar a parte agora do Python.
Oi? Ah, tá, desculpa. Bom, só explicando aqui, o que a gente tinha, o documento, o principal planilha que a gente tinha era essa, e o que a gente tinha aqui, por exemplo, para poder analisar os contratos, eram esses campos. Então, a gente tinha, por exemplo, qual que era o órgão que fez a abertura da licitação, outros campos aqui talvez vocês vão ficar um pouco perdidos, só vou focar no que realmente fez sentido. Modalidade, a gente focou no pregão eletrônico, tinha a parte onde ele indicava se era aditivo ou não, que é a parte, se não me engano, aqui do evento. O objeto é a parte principal, porque os outros campos que você analisar, ele não indica, por exemplo, categoria, subcategoria. Óbvio que tem outros sites e tudo que vai ter mais informações sobre isso. Na verdade, isso aqui foi quando a gente fez. Tá? Depois, até conversando com o Alex, ele falou, não, tem outros sites que tem e tudo. E hoje, realmente, tem algumas informações melhores e tem como tratar isso melhor. Mas, no cenário que a gente tinha na época e do que a gente conhecia, era esse tipo de arquivo que a gente tinha em mão para realmente conseguir tratar esses contratos suspeitos. E a principal coluna que a gente tinha aqui era o objeto. Então, por exemplo, se tinha, por exemplo, um serviço para poder cortar a grama numa praça pública, diferentes órgãos faziam o objeto e descreviam esse serviço de forma bem diferente. A intenção era a mesma, entendeu? Mas eles faziam com descrição diferente e os preços eram diferentes. Então, é aí que está a parte realmente de não ter seguido o padrão e, às vezes, ter esses sobrepreços. E, às vezes, com a mesma empresa. Né? Então, o que a gente fez aqui, então, para poder analisar, a gente acabou fazendo uma análise dos textos aqui dessas planilhas, né, dessas licitações que a gente acabou pegando. Então, isso aqui é só um tratamento que a gente acabou fazendo. A gente viu que não tinha... Desculpa, tá. Essa parte aqui é do número de contratos que se repetiam. Então, a gente acabou achando que mais da metade dos contratos que a gente viu tinha repetições no número de contrato, ou seja, estava relacionado a ou refazer licitação ou ser relacionado ao aditivo. Então, tinha bastante aditivo. E, de novo, aditivo está ligado ao fato de ter serviços que não foi pensado direito, ou o período que a licitação pediu era, por exemplo, eles pediram com 24 meses e, na verdade, o serviço teria que ser 32 meses. Então, esses são exemplos de ter que pedir o aditivo, só que, talvez, enfim, é bom não ter esse aditivo justamente porque você não tem um controle do gasto público. Né? Depois, o que a gente achou aqui, essa parte é referente ao número de caracteres por objeto. Então, se realmente ele está colocando as informações aqui de descritivo no objeto, em média, a gente achou que o pessoal esbarrava aqui em torno de 30 a 40 caracteres. Mas tinha uma cauda longa enorme aqui de pessoas descrevendo o serviço, enfim, com 400 caracteres, 600 caracteres. Então, assim, não tinha um padrão, não tem como você preencher um formulário e definir, pelo menos, que tem um número de caracteres específicos. Então, a gente acabou encontrando esse problema. A gente acabou achando também, fazendo uma análise aqui dos textos, a gente acabou encontrando que grande parte dos contratos que a gente estava lidando eram referentes a serviço, então um pouco sobre produto. A gente acabou, então, focando mais as análises que a gente fez referente a serviços do que a produtos. Então, a gente tem aqui, por exemplo, prestação de serviço, contratação. Aqui também dava para perceber, por exemplo, alguns pontos que eu coloquei aqui, que é referente a ser, enfim, os órgãos que mais pediam, que era saúde e educação. Então, tem, por exemplo, palavras que era criança, hospital, saúde, e realmente eram os órgãos que mais pediam, que mais faziam pedido de licitações. Já a parte de como a gente implementou a parte da NLP, a gente fez a formatação de dados aqui, então a gente teve que limpar os dados ali da planilha, justamente para poder tratar a nível de tirar, enfim, de tirar stop words. A gente conseguiu fazer alguma limpeza aqui. Óbvio que tem umas limpezas melhores para fazer. Por exemplo, definir algumas entidades e fazer com que essa entidade influencie ou não na parte da similaridade. A gente não fez isso aqui. Então, às vezes, por exemplo, se ele falava que ele está vendendo um serviço para a empresa X, e ele falar
no outro contrato, que é a mesma coisa, para uma empresa diferente, talvez a similaridade caia justamente porque a gente não definiu a entidade, né? Então, são pontos que a gente deveria ter feito e acabou deixando de lado nesse momento. Enfim, depois a gente fez o pré-processamento, pegou o método aqui para treinar no método de docvec da Jensen. Eu estou passando rápido, mas o código está aberto, tá? E depois eu passo o link do GitHub. E, enfim, a gente treinou o modelo, teve alguns testes que a gente fez de similaridade aqui embaixo, realmente para poder identificar se estava dando certo ou não. E todas essas informações que a gente pegou aqui, a gente acabou colocando no site chamado suspeitando.com. E aí a gente acabou colocando as licitações. Esse aqui é um caso de licitação, por exemplo. Enfim, a gente colocou órgão, modalidade, e aqui embaixo tem, por exemplo, a suspeita, que é o valor adicional que a gente encontrou desse contrato, né? Então, referente aos contratos relacionados embaixo. Então, cada licitação que você abrir lá vai ter informações, por exemplo, do se aquilo é suspeito ou não, se aquele contrato está suspeito ou não, e se ele está suspeito, é referente a quais contratos, tá? Então, por exemplo, isso aqui tem um valor adicional de 248 mil, e aí ele pega baseado em qual contrato que ele acha similaridade ou não. Então, nesses casos aqui, que tem similaridade, ele coloca o valor da similaridade, ele coloca a variação de preço, ele coloca se o período foi o mesmo ou não. Então, por exemplo, esse aqui o período foi de 1 ano. Mesma coisa para os outros aqui. E se o valor foi o mesmo ou não. Tem alguns contratos realmente que ele não pegou similaridade direito, tá? Tem alguns casos assim que realmente não tem muita similaridade, mas, de novo, como eu comentei, isso aqui serviu muito para o pessoal que começou a analisar, ou que está acostumado a analisar, igual o caso aqui do Alex, esses contratos de licitação, começou realmente a ser um filtro enorme realmente para poder focar naqueles contratos que tem uma diferença grande ou não. Esse aqui é só um caso, por exemplo, que eu peguei, que é contrato de especialização para fornecimento de gás, enfim. Então, isso aqui é uns textos que são bem similares, mas tem umas diferenças enormes com relação ao valor por dia, por exemplo, né? Então, a gente acabava pegando o valor... A gente acabou pegando o valor aqui por dia de cada contrato, justamente para poder ter uma noção de qual o valor daquele serviço. As análises, então estão hoje no site suspeitando.com. A gente tem que atualizar bastante coisa, tá? Então, a gente está tentando trabalhar ainda nas novas análises que a gente está fazendo para poder subir no site. Referente ao learning curve aí que a gente teve, ou que pelo menos eu tive com relação a conseguir trabalhar num projeto assim. E que eu recomendo depois para quem estiver começando. Eu acredito que a grande maioria aqui já sabe disso, mas para quem quiser começar e tudo, o que foi importante para mim foi os cursos de Machine Learning Data Science da Udacity e do Coursera. O principal, depois disso, foi olhar para o Kaggle e começar a aprender, desde as competições mais simples até algumas mais complexas e tudo. No caso de Natural Language Processing, o que me ajudou muito foi uma competição que o Kaggle teve do Quora. Eu não sei se vocês viram, mas é aqui para realmente analisar... basicamente, o desafio era você conseguir identificar se a pessoa que está fazendo uma pergunta lá no site do Quora, se aquela pergunta já existe. Então, basicamente, você teria que pegar a base de dados deles e fazer similaridade de frases, enfim, da pergunta com a base que tem e ver se definir se aquela pergunta já existe ou não. Então, ter feito essa competição ajudou muito para fazer parte dessa competição, tá? Justamente por causa daquela parte de ter a similaridade da frase, enfim, do parágrafo. Paper de NLP e NLU me ajudaram bastante também para descobrir realmente o que é state of the art, o que o pessoal está criando e que tem GitHub disponível, que você já pode começar a utilizar. Foi através dos papers e do Kaggle também que eu acabei descobrindo o Space e outras soluções também. Então, é uma boa fonte, não talvez para você replicar o projeto que é feito nos papers, mas mais para realmente você ter uma ideia, um insight de qual biblioteca utilizar, por exemplo. Então, uma das mais utilizadas é o
que se vê aqui, e tem o ArcCiv Sanity também, que, enfim, para quem não conhece, é uma ótima forma de você fazer consulta em vários papers digitando palavras-chave. Então, eu poderia digitar lá Doc2Vec, ou, enfim, palavras semelhantes para poder procurar papers que poderiam me ajudar nesse ponto. No roadmap do projeto, realmente, se a gente conseguir sobreviver e seguir adiante, a gente quer definir depois um score de eficácia na condução e execução dos contratos, justamente uma forma de você acessar e ver se aquele fornecedor está seguindo exatamente, o que foi adquirido durante a licitação, ou se o órgão mesmo está seguindo ou está tendo uma boa gestão. Isso é um dos objetivos que a gente quer colocar. E definir um modelo que seja replicável para outras prefeituras. Tá? Então, quando a gente lançou o projeto, teve gente de Sorocaba, teve gente do ABC, pedindo ajuda, porque eles sabiam, ajuda para poder analisar os dados do município, né? Porque eles sabiam que tinha alguma coisa errada, eles queriam conseguir tratar melhor esses dados. Né? Então, tem bastante municípios que têm essa carência, não nem todo mundo é que nem São Paulo. São Paulo, com certeza, é um dos melhores municípios para poder ter acesso a essas bases de dados, enfim. Então, é bem interessante depois se a gente conseguir criar um modelo para conseguir replicar isso para outros municípios. Bom, eu não vou conseguir mostrar o vídeo também aqui de novo, mas é só um vídeo de divulgação da próxima competição do Hack in Sampa. Eu não organizo, então, mas eu acho que é uma ótima iniciativa para criar esse tipo de solução. Então, para quem estava procurando, querendo saber realmente uma oportunidade para poder criar soluções assim, o ambiente é muito bom, o pessoal que dá mentoria tem uma experiência na área e tudo, então eu acho uma ótima oportunidade. Vai acontecer 16 e 17 de junho, durante a Copa. O 17, inclusive, é o jogo do Brasil, mas eles têm um telão lá na câmera, então... lá no último que a gente teve, por exemplo, a gente teve a final da Champions League e a gente acabou vendo a Champions League lá durante a competição. Enfim, então é uma boa oportunidade não só para conhecer a câmera, mas para participar da competição. Então, esse ponto é bem importante, tá? A Fernanda colocou isso bem no começo. E a gente tem uma carência hoje em realmente de utilizar mais Data Science e de ter pessoas de Data Science trabalhando em cima desses dados. Tem mais gente participando, mas eu acho que não é o suficiente. Tá? Então, o principal ponto que eu quero deixar aqui, mesmo sendo um pouco pessimista, ou talvez pelo menos só dando a minha visão através da competição e do projeto, é que é uma área que precisa muito de Data Science. A competição seria bom, assim, realmente começar a refletir para a sociedade a importância disso. Então, enfim, o ponto que eu quero deixar talvez é essa parte do Data Science. O que eu vou passar agora, então, é para o Alex, que é do Observatório Social, que é o parceiro principal nosso hoje para fazer essas análises. Obrigado. Onde está aqui? Esse aqui é o laser. Vou passar. Bom, boa noite. Então, como o Rafael contou, assim que eu conheci eles na Câmara de Vereadores, no segundo lugar do Hack in Sampa, então a gente começou a apoiar o desenvolvimento do aplicativo. Tá? Vou explicar para vocês o que a gente faz e por que é importante a gente apoiar esse tipo de iniciativa que o Rafael apresentou para vocês até agora. Tá? Vamos lá. Então, eu coordeno o Observatório Social do Brasil São Paulo há 1 ano, aproximadamente. E o nosso slogan é esse aqui, o cidadão... Vamos ver. O cidadão no controle do dinheiro público. Tá? E a gente tem uma outra frase que a gente usa bastante, que é transformando indignação em atitude. Não adianta a gente se indignar e não fazer nada, a gente tem que transformar em atitude a nossa indignação. Tá? Então, nossos objetivos do Observatório Social: atuar em favor da transparência e da qualidade na aplicação dos recursos públicos municipais, contribuir para a eficiência da gestão pública, fomentar o controle social. O controle social aqui a gente entende como o controle dos cidadãos,
sobre os órgãos, as ações do governo, as políticas públicas, tudo isso. Então, basicamente, o observatório ele é um espaço democrático, apartidário, sem fins lucrativos. É importante essa parte do apartidário. A gente confere cada voluntário para garantir que ele não é filiado a nenhum partido político, tá? Porque isso poderia comprometer o trabalho, poderia enviesar o trabalho. Reúne o maior número de entidades representativas da sociedade civil, atuando em favor da transparência e da qualidade na aplicação dos recursos públicos, por meio do monitoramento das licitações, acompanhamento do legislativo, ações de educação fiscal. Tudo isso visando contribuir para a eficiência da gestão pública. Tá? Então, eu vou passar rapidamente. Existe um Observatório Social do Brasil que cuida de todos os observatórios sociais municipais. Tá? Ele cuida da abertura de observatórios municipais. A gente já é uma rede de 120, 130 observatórios espalhados pelo Brasil todo e crescendo. A gente tem 300 pedidos de abertura de observatórios espalhados pelo Brasil todo. Já estamos em 19 estados e tem 3 em articulação. Tá? A gente atua em 4 eixos de atuação: gestão pública, educação fiscal, transparência e ambiente de negócios. Então, nessa parte de gestão pública, a gente monitora licitações, contratos, convênios, obras, estoques, tudo isso. Tem uma outra parte de educação fiscal, que a gente trabalha com jovens e crianças, ensinando cidadania, como a importância do pagamento dos tributos, como fiscalizar a utilização dos tributos, tá? Tem uma outra parte que é do ambiente de negócios, que a gente incentiva a participação e a criação de empresas para vender para o setor público. Porque com mais empresas vendendo para o setor público, aumenta a concorrência, o preço cai. Tá? Aqui na parte de ambiente de negócio. E depois, na parte de transparência, a gente presta contas à sociedade e a gente faz diagnóstico dos sites da prefeitura, da Câmara, para verificar como está a transparência. Então, a gente faz isso para os 120, 130 municípios que nós estamos presentes, tá? Com uma metodologia padronizada da rede. Já estamos atuando faz 10 anos no Brasil e sempre com a metodologia padronizada, tá? Então, basicamente, o que a gente faz é isso aqui. É um controle social em parceria com o controle institucional dos órgãos de controle. Então, tem aqui Tribunal de Contas, Controladoria Geral da União, Ministério Público, Tribunal de Contas do município. Nós, em parceria com a sociedade, cuidando dos recursos públicos. Tá? A gente firmou parceria recentemente com o Tribunal de Contas da União. Há muito tempo já temos parceria com a Controladoria Geral da União. Aqui em São Paulo, o Tribunal de Contas, Controladoria Geral do município. E o resultado de tudo que a gente já fez é uma economia de 4 bilhões de reais, 2 bilhões de reais, ainda não chegamos aos 4, ainda estamos na metade. A gente vai chegar lá, logo, logo. 2 bilhões de reais nos últimos 4 anos, para os 120 municípios que a gente está atuando. Tá? Então, sintetizando, então, o que eu quero dizer aqui para vocês é o seguinte, porque o foco aqui é um pouco diferente. Então, se vocês, assim como o Rafael, têm alguma iniciativa que não consegue compreender essa parte de gestão pública, a gente faz isso manualmente. Vocês podem, a gente pode apoiar o desenvolvimento de novos aplicativos, a gente pode
a gente oferece cursos para capacitar nessa parte de gestão pública, porque a parte de técnica de machine learning, de data science, essa parte é com vocês. E a outra parte, que é de gestão pública, vocês podem contar com a gente, tá? Observatório Social do Brasil. Essa é a mensagem que eu quero deixar aqui para vocês, tá? Eu vou entrar aqui num detalhamento de um projeto, que é o projeto que o Rafael estava ligado ao Rafael. Eu vou tentar explicar por que é importante para o projeto dele, por que ele é tão importante para a gente. É o monitoramento de licitações da Prefeitura de São Paulo. A gente já fazia isso, já faz isso há um ano. E como é que a gente faz? Então, o objetivo é trazer economia e aumentar a eficiência, como eu já falei. Aqui a gente fez um levantamento, tudo manual, tá? Um levantamento dos maiores contratos da Prefeitura de São Paulo. Então, estão aqui, os 10 maiores contratos são das empresas de ônibus. O maior contrato é 2 bilhões de reais, de uma empresa de ônibus. Tá? Aqui levantamos as modalidades que são mais frequentes. Né? Então, a modalidade mais frequente é a concorrência. Só para exemplificar. Aqui é um exemplo da nossa metodologia padrão. Eu não vou entrar nos detalhes com vocês, porque isso aqui a gente faz um curso de 1 hora toda, não é esse o foco. Mas, basicamente, a gente analisa ali fase 1, fase 2 e fase 3. Então, a análise dos editais, que é feita na mão, acompanhamento de certames, monitoramento de acompanhamento dos certames, que é ir até o local com a abertura dos envelopes, a abertura dos preços, das propostas. A gente faz isso de forma manual, sem ter automatização nenhuma. E acompanhamento da entrega do produto. Então, a gente vai ao local e acompanha a entrega. Também sem automação nenhuma. Mas onde é que o suspeitando contribui? São 12 mil licitações em São Paulo. 12 mil. A gente tem 20 voluntários. Como é que a gente vai olhar tudo? Não dá. E a gente tem que saber onde é que a gente vai olhar. Então, o suspeitando casou perfeitamente, porque com o suspeitando a gente pode saber que licitações começar, aquelas suspeitas. Tá? Por isso que eu achei interessante a ferramenta do Rafael, e ele se tornou um grande parceiro do Observatório, que vai desenvolver essa ferramenta, vai continuar, é importante. Aqui é uma ferramenta do governo federal, que foi desenvolvida ano passado, que você consegue verificar o preço de todos os produtos. Então, por exemplo, se você consegue pegar a base de dados da Prefeitura de São Paulo e consegue casar com essa base de dados de preços do governo federal, você consegue verificar se os preços estão dentro da média, você consegue verificar se o preço está fugindo da média. Isso ainda eu não vi ninguém fazer isso aqui ainda. Isso é uma possibilidade. Painel de preços. Hoje eu acabei de vir do Palácio dos Bandeirantes com o governador. Ele acabou de assinar também um decreto que ele vai criar uma base de preços do governo estadual. A Bolsa Eletrônica de Compras vai disponibilizar todos os preços, ou seja, vai ter muito dado aí para trabalhar. Tá? Bom, e qual que é o próximo passo depois que a gente encontrou algo que não está legal? Envia de um ofício para o órgão licitante, para o órgão que fez a licitação. Então, a gente encaminha um ofício, esse aqui é um ofício real que a gente encaminhou para um órgão, que a gente encontrou um problema, encaminhamos o ofício e veio a resposta. Tá? A resposta dizia que eles iam resolver. Mas não resolveram, então a gente continua cobrando até resolver. Basicamente é isso que a gente faz. Então, essa parte posterior de localizar a licitação que tem algum problema, é escrever o ofício. E isso é manual, mas poderia ser automatizado também. Né?
algum robô que já não sei. Isso aí é com vocês. E, bom, alguns dos nossos parceiros, a Controladoria Geral do Município, que é a nossa parceira, que ajuda a gente a capacitar os voluntários, tal. O Tribunal de Contas. E aqui foi a nossa grande parceria, o Suspeitando. Tem eles aqui na Folha, no Estadão, que ficaram em segundo lugar. Tá? Aqui são alguns dos nossos mantenedores. Acho que eu não contei para vocês, como a gente é sem fins lucrativos, todo o nosso trabalho a gente faz através de doações de pessoas físicas ou pessoas jurídicas. Então, são entidades que contribuem R$500, R$1.000, e a gente faz todo o trabalho com esses recursos. Tá? Então, assim, de Receita, o Sindicato da Receita Federal, a FECAP cede a sala para a gente está dentro da FECAP. Tá? E outras entidades mais. A PwC. E aqui são alguns apoiadores da nossa rede, da rede OSB, a rede dos Observatórios Social do Brasil. Então, SEBRAE, Tribunal de Contas, como eu já falei, Conselho Regional de Contabilidade, Ministério Público, tal. Basicamente é isso, tá? Então, eu gostaria que vocês, quem tiver interesse, sobrou dúvidas, anota meu WhatsApp, qualquer questão a gente pode marcar uma reunião para entender algum tipo de dado público. A gente pode correr atrás, junto com a Prefeitura, junto com a Controladoria, e ajudar vocês no desenvolvimento. Tá? Essa que é a mensagem, tá bom? Muito obrigado e até logo. Fico à disposição aqui para as perguntas, tá? Alguém tem alguma pergunta? Perguntas? Tudo bem, gente. Legal, muito bom o trabalho de vocês. Fico mais feliz, um pouco mais. Né? Não é uma pergunta, tá? Eu acho que é mais uma sugestão, só a pessoa que dá sugestões do Kaggle. Legal também disponibilizar bases no Kaggle, tá? Mas essa eu já dei essa sugestão na outra. Mas a sugestão desse é tentar correlacionar esse tipo de favorecimento ou suspeitas nas licitações com doações de campanha. Tá? Isso eu acho que é um ponto bastante importante. Tem uma base aberta bem grande de doação de campanhas. Inclusive, ela está no Kaggle. Tá? Então, já um pouco divulgando. Então, eu acho que é bem legal. São Paulo tem, se vocês usarem detecção de fraude para encontrar irregularidades em campanhas, doações de campanha eleitoral, São Paulo tem casos bem interessantes. Então, é interessante entender se uma suspeita em doação de campanha eleitoral gera uma suspeita em uma possível licitação. Tá? Então, é mais uma sugestão assim, para tentar expandir um pouco mais a ação de vocês. Legal. Eu vou responder, depois o Alex responde a parte dele. Se o projeto seguir em diante, no roadmap, um dos itens que a gente tinha que colocar no blacklist era conseguir cruzar CPF e CNPJs desses fornecedores com bases como a que você comentou, entendeu? Justamente para conseguir achar se tem relação e se a relação existe, qual que é a quantidade de contratos que foram fechados, se esse volume interfere ou não em alguma outra, enfim, alguma outra features que a gente estiver procurando. Isso é extremamente interessante, porque da mesma forma que existem N licitações para serem analisadas, existem N doações de campanha e empresas que doaram para campanhas que devem ser analisadas. Então, encontrar um indício mais forte, principalmente relacionado a ganho de licitações ou suspeita de fraude em licitação, seria um reforço a mais para, de fato, investigar uma empresa mais a fundo. Ótimo. Não, e seria genial, imagina, se a gente conseguir montar direito essa base de dados e colocar como competição no Kaggle. Sim. Essa base que eu coloquei no Kaggle é justamente sobre fraudes. Tem um kernel lá também sobre fraude, então é legal dar uma olhada. Mas se a gente pelo menos indexar, imagina, né? Se Sim. a gente indexar e colocar lá... Puta, sim, acho que é justo. Bom, legal. Eu acho que é o seguinte...
a questão da doação de campanha, a gente olha num outro projeto, o monitoramento do legislativo, a gente está olhando. No site do TSE, a gente consegue pegar essas informações. Agora, de um tempo para cá, eu não sei o quão... acho que diminuiu um pouco a relevância por conta da proibição da doação de pessoas jurídicas, né? Empresas, tal. Agora é mais pessoa física e partido. Então, daria para fazer o cruzamento pelo CPF, sim, e aí também jogar o CPF no CNPJ para tentar ver se tem alguma coisa. Tem um outro tipo de viés possível. Como você tem situações dos próprios candidatos financiando suas campanhas, ver que interesses particulares esses candidatos têm e a relação entre as empresas contratadas pelos poderes públicos e esses interesses empresariais dos candidatos. Com certeza. Eu só não consigo, eu não sei como, que tipo, da onde que viria essa base de dados, eu ainda não consegui formular. Onde é que eu vou conseguir ver o interesse do... Tá bom, ótimo, legal. Ponto importante, né? Uma vez encontrada uma relação forte entre doações de campanhas e licitações, a gente pode usar as licitações como proxy para, uma vez que a gente não vai ter mais dados explícitos de doações de empresas para candidatos, mas, né, enfim, isso provavelmente vai continuar acontecendo algum tipo de relação desse tipo. Poder usar a licitação como proxy, acho que é uma boa alternativa para continuar detectando irregularidades relacionadas à pré-campanha, a partir da pós-campanha, né? Então, acho que é válido mesmo. É isso aí, interessante. Bom, pessoal, vou encerrar para as perguntas, porque eu acho que todos eles vão continuar aqui, né? A Fernanda, o Rafael e o Alex. Então, nós temos pizzas ali atrás, eles vão continuar, vocês podem trazer suas perguntas, ideias de projetos. E, enfim, é isso. Agradeço a presença de todo mundo. E, bom, vamos às pizzas.